Deus, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor está aqui, porque a sua presença ela é real na nossa vida, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós, porque essa igreja é uma igreja que ouve o Senhor e que quer servir ao Senhor e que quer vir aqui e pregar o melhor evangelho possível, falar isso da melhor forma possível para as pessoas. Eu quero pedir que esse momento aqui seja um momento que o Senhor continue falando no nosso coração, como o Senhor já tem feito aqui nesse culto. Seja um momento de quebrantamento, um momento onde a gente vai olhar para o nosso coração e encontrar pecado nele, mas a gente olha para o Senhor e encontra o perdão. Então o nosso coração é purificado pelo seu sangue. Que a gente possa entender isso e viver a liberdade em Cristo e não ser mais escravo da lei, não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo das amarras desse mundo, mas ser livre para ser escravo do Senhor. É isso que a gente quer, Deus. Amém. Tomei um choque hoje. Não sei. Então a gente está no nosso terceiro episódio de Gálatas. Gálatas fala sobre a liberdade. É uma coisa que a gente tem falado aqui nesses últimos domingos. E o nome da série é Deixa eu Viver a Boa Nova. Então a gente quer viver a boa notícia. Nós queremos viver o Evangelho de fato, de verdade. E hoje nós vamos ler Gálatas 2. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 2. Antes de ler o texto e de começar qualquer coisa aqui, eu quero chamar a atenção para esse texto que a Ana Luísa leu antes, em Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, acho que a gente pode começar esse momento aqui com esse texto em mente, que não tem nenhuma condenação e a gente está livre da lei do pecado e da morte. Primeiro de tudo, né, além de ser obviamente uma carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele conta uma história. Ele está nos primeiros capítulos aqui, ele começa contando uma história, inclusive meio que uma autobiografia ali, que ele vai falando, que não diz a respeito só do que a carta vai falar, que é a respeito da liberdade, é a respeito da nova notícia, da boa notícia que a gente descobriu agora, que Paulo descobriu e ele quer falar isso para as pessoas, mas ele coloca a contagem de tempo, ele tem os personagens envolvidos, tem cidades, então ele vai começa contando uma história. E isso eu achei muito interessante. Então é uma linha, né, a gente pode dizer que é uma linha do tempo de acontecimentos em lugares com pessoas. Uma história. E nessa história parece que está acontecendo em tempo real com a vida de Paulo, porque ao mesmo tempo que ele vive essas coisas, então ele vai para Jerusalém e ele tem com Pedro, né, fala com Pedro, e ele vai embora, vai para Síria, vai para Cilícia, passa não sei quantos anos, ele volta, né, as coisas vão acontecendo. É uma linha, é um tempo real que ele vai descobrindo a respeito do Evangelho. Então ele vai aprofundando e as coisas vão acontecendo, e ele prega para os gentios, e ele volta, e vai, e vem, e o Evangelho vai sendo revelado. E isso vai sendo revelado ao longo da carta. E aqui no capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 1 ao versículo 10, a história que Paulo está contando aqui, ela vai dizer algumas coisas para nós. Primeiro,
Paulo volta a Jerusalém, 14 anos depois. Ele faz isso em obediência a uma revelação. Então ele entende que o próprio Deus está levando ele para Jerusalém. Ele leva Barnabé e Tito, os parceiros dele lá. E ele leva, inclusive, esses dois como testemunhas de como o evangelho tem sido pregado fora de Jerusalém, fora de Israel. E ele leva esses dois para mostrar para os apóstolos, olha aqui, galera, está sendo pregado assim, tem duas testemunhas e a coisa vai acontecendo. E, inclusive, ele leva esses dois para testemunhar do que ele foi falar com os apóstolos nesses primeiros 10 versículos. Que é o seguinte, os gentios eles estavam se convertendo, ou seja, o pessoal fora de Israel estava se convertendo, mas eles estavam mais preocupados em se tornar judeus antes de cristãos. Então, gente que não é judeu quer virar judeu antes de ser cristão. E Paulo vai falar sobre isso com os apóstolos. Nessa história aqui, Paulo também vai reprovar essa conduta, e ele reprova essa questão de anular essa liberdade em Cristo, né, e você se colocar debaixo da lei de novo. Paulo se encontra com os apóstolos dentro dessa história, ele recebe a bênção dos apóstolos para continuar pregando aos gentios, e inclusive ele é instruído a se lembrar dos pobres, ou a não se esquecer dos pobres. Então vamos ler o texto. Diz assim, Gálatas 2:1 até o verso 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele, parênteses, aliás, eu vou pular esse parênteses aqui. Já volto no meio. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da incircuncisão, versículo 9. E quando me conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, antes de Paulo começar a falar algumas coisas a respeito do Evangelho, ele vai contando história, capítulo 1, capítulo 2, até o final do capítulo 2. E aí, no capítulo 3, ele começa a falar, Gálatas insensatos, e aí vai. Mas até aqui, ele está contando as experiências que ele teve de quando ele foi para Jerusalém, de quando ele volta, das viagens, de quem ele leva, do tempo que passa, e o que ele vai aprendendo no decorrer dessa história aqui. Então, o início da história, que a gente está vendo aqui nesse capítulo, é Paulo indo para Jerusalém, levando os parça, tipo os parça do Neymar, quando vai para a Europa. O Gabigol vai para a Europa, leva todo mundo, os familiares tudo, é tipo Paulo. Falou, vou levar todo mundo junto comigo. Então ele leva Barnabé e Tito. No versículo 2, ele só está fazendo isso em resposta a uma revelação da parte de Deus. Então ele não está fazendo isso, resolvi ir, fui, quis ir, enfim, fui falar com os apóstolos. Não, ele faz isso por uma revelação que ele teve de Deus,
E nessa visita, ele vai expor aos judeus, né? Então ele, voltando um pouquinho, o que aconteceu? Antes aqui de começar o capítulo 2, ele vai para Jerusalém, se encontra com Pedro, permanece ali por 15 dias, e ele não vê outros apóstolos, e depois de passar 15 dias em Jerusalém, ele vai para a Síria e para a Cilícia. A Cilícia é a Turquia. E passa um tempo, 14 anos depois, ele volta para Jerusalém. Então, nessa volta dele, ele possivelmente encontra umas autoridades judaicas, ele fala com o pessoal ali e tal, e expõe o que está acontecendo. Ele fala do mesmo evangelho que ele está falando para fora de Israel, para os gentios, ele começa a falar para essas pessoas. E ele leva Barnabé e Tito como testemunha. Beleza. No versículo 2 ainda, ele vai falar do evangelho que ele tem pregado fora de Israel, inclusive para essas autoridades judaicas e principalmente para os apóstolos, para que de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então ele está pregando para falar, galera, eu estou pregando o mesmo evangelho que vocês pregaram. O mesmo evangelho que vocês ouviram de Cristo Jesus encarnado e que eu não ouvi, eu estou pregando a mesma coisa. É isso aqui. E ele leva Tito e Barnabé como testemunha disso e fala, que é para que vocês não tenham feito todo esse monte de coisa que vocês fizeram em vão. Então, estou fazendo certo, tá bom? Fica tranquilo aí. No versículo 3, Tito ele é influenciado a se circuncidar. Mas ele não faz isso. Tito é grego, que é o que o versículo 3 vai falar para a gente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele é influenciado pelos gregos, pelos gentios, enfim, a circuncidar, como a lei de Moisés fala para fazer. E ele não faz isso porque essa não é a questão do evangelho. Então a pregação da graça de Deus, ela não se dá em converter a Jesus Cristo e começar a seguir a lei de Moisés. Não é isso. Né, que envolve, inclusive, a circuncisão, que é o start ali de você seguir a lei de Moisés. Quando você circuncida, é o primeiro passo para você seguir todo aquele 900 e poucas leis de coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, enfim. Então o que estava acontecendo fora de Israel era que nem todo o povo judeu é cristão, mas todos os cristãos devem se tornar judeus. Era isso que o evangelho estava, era isso como o evangelho estava sendo visto fora de Israel. Então todo judeu, nem todo o povo judeu é cristão, porque nem todo o povo judeu conhece Jesus como Messias, como Salvador. Mas é engraçado que todo cristão tem que se tornar judeu. Era isso que o pessoal estava disseminando fora de Israel. Então a igreja, ela estava, nesse início de igreja aqui, nos primeiros anos da igreja primitiva, ela quase estava se dividindo em duas. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Quase rolou essa parada. Mas não aconteceu. Inclusive por isso que Paulo vem até Jerusalém para falar com os apóstolos, para ter essa reunião com os apóstolos ali. No versículo 4, as pessoas da própria igreja de Cristo, que estão fora de Israel, eles estão ordenando, como a gente viu aqui no versículo 3, eles ordenam, né, que são os falsos irmãos, diz assim, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então o que está acontecendo é que essa galera que começa a se converter, eles ordenam os novos cristãos que se submetam à lei de Moisés, e é um pessoal que está entremetido. Isso aqui no grego, essa palavra, ela tem o significado de espião. Então a galera que está meio de olho ali, meio espionando. Não é um pessoal que está completamente envolvido. São falsos irmãos, são pessoas específicas que estão disseminando isso no meio da igreja e que estão, de fato, espionando. Estão de olho
para que essa falsa doutrina comece a ser disseminada no meio da igreja. E com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, eles estão reduzindo o evangelho a leis e a coisas que você precisa fazer para se tornar judeu antes de você se tornar cristão. E reduzir novamente, de novo, o povo, as pessoas, a humanidade, à escravidão da lei. E a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. No versículo 5, Paulo e os parceiros dele, eles obviamente não se submetem a voltar à escravidão. Está escrito assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, eles não titubearam nada. Vocês estão falando isso, a gente não vai se render e ponto, acabou. Esse não é o evangelho. E a verdade do evangelho ela continua, melhor dizendo, viva entre as pessoas. E é importante a gente entender isso, porque Paulo sabe exatamente como a lei funciona. Paulo é o cara que sabe como a lei funciona. Então o que acontece? Paulo é um cara que é estudado, ele morou fora, né, tipo, pro nosso tempo, quando a gente sai do país, a gente mora fora. Ele é um cara que morou fora. Ele nasceu em Tarso, que é uma cidade universitária, então ele estava envolvido ali no meio de uma galera de conhecimento, ele sabe falar grego, ele sabe falar aramaico, ele conhece toda a lei de Moisés, inclusive ele persegue os cristãos por conta de tanto conhecimento que ele tem da lei de Moisés. Ele é um cara muito aclamado, ele é um líder dos perseguidores. Então ele sabe exatamente como funciona. E ele está olhando para tudo isso e ele fala que ele nem sequer por uma hora, ele vai se submeter a essa escravidão, a esse tipo de evangelho, a esse tipo de mensagem que as pessoas estão deturpando. Que a galera fora de Israel está deturpando. Então ele sempre foi envolvido. Ele sabe o que essas pessoas estão falando. Ele sabe como essas pessoas se comportam. Ele sabe com quem ele está lidando. E é exatamente por isso que ele não se submete. Que talvez outras pessoas não agiriam dessa forma. Mas Paulo é esse cara. No versículo 7, vou pular aqui o versículo 6. No versículo 7, fala assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão. Bom, como está escrito aqui, o evangelho da incircuncisão é para Paulo, e o evangelho da circuncisão é para Pedro. O que isso significa? Que Paulo é chamado a pregar para os gentios de fora de Israel, e Pedro é chamado a pregar para os de dentro de Israel. Então cada um tem a sua ênfase aqui. E um ponto muito importante aqui, que a autoridade de Paulo não é menor do que a de Pedro. E a autoridade de Pedro não é maior que a de Paulo. Eles estão no mesmo patamar. E não existe um evangelho ou um chamado entre eles que é superior ao do outro. Eles estão... É igual para os dois. É o mesmo evangelho, é o mesmo poder, é a mesma coisa. Mesmo que um tenha vivido com Cristo, dormido e acordado e visto tudo que Jesus Cristo encarnado fez, e o outro não. Mas a própria revelação da palavra de Deus, como diz aqui no capítulo 1, foi revelada a Paulo, do próprio Deus. Então ele tem a mesma autoridade. Isso a gente não pode esquecer desse ponto importante, muito importante. Então Paulo nasce em Tarso, né, como eu falei antes. Ele é um cara super inteligente, ele sai para fazer missão, ele entende, e todas as cidades que ele vai são grandes centros urbanos. São cidades-chave no mapa aqui da Ásia e da Europa, que em volta dessas cidades tem cidades vizinhas, que a igreja que ele planta nos centros urbanos começa a disseminar o evangelho para as cidades vizinhas. E são cidades que têm rota turística, que têm rota do comércio,
que tem hotel, que tem universidade, que tem um monte de coisa. São cidades, são grandes centros urbanos. Obviamente que naquela época, né? Não como Curitiba, que é uma metrópole. Então Paulo sabe como pregar o evangelho para essas pessoas, porque ele veio desse meio e ele entende a linguagem dessa galera, ele entende a cultura. Ele sabe, inclusive, ele sabe tanto que ele fala o que ele falou em Romanos, que ele não está, ele e nem o povo de Cristo, o povo de Deus, está submetido mais à lei do pecado e da morte. Ele viveu isso na pele. Então ele sabe, por isso ele é chamado a pregar para essas pessoas. Pedro, ele é um judeu, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e, cara, Pedro é Pedro, né? É tipo, é o cara que Jesus falou que a partir dele surge a igreja. Então Pedro viu tudo o que aconteceu. Então Pedro talvez seja a melhor pessoa ali para pregar o evangelho para dentro de Israel. Então é isso que acontece no versículo 7. Está dizendo que o mesmo poder de um é o poder de outro. A mesma autoridade derramada sobre aquele que prega para fora é a mesma autoridade que é o que prega para dentro. O versículo 8 diz assim: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, de novo, é a mesma autoridade, o mesmo Jesus Cristo que coloca autoridade para a pregação de Pedro, coloca autoridade para a pregação de Paulo. E o mesmo Jesus Cristo transforma o coração dessas duas pessoas que são completamente diferentes. Pedro, um cara muito mais humilde, um pescador, e Paulo, um cara super estudado, um cara que fala 2 idiomas, pelo menos. Tipo, o cara fala aramaico, que é uma língua super específica do povo de Israel. Não é uma língua igual grego, que a galera, todo mundo falava. Tipo, é uma coisa super específica. Então, eles pegam esses caras, Jesus pega esse cara de coração duro, que é Paulo, que perseguia crente, que não queria saber de Jesus Cristo. Ele só queria cumprir a lei. E matar crente. E Pedro, um cara de coração duro também, o cara viveu com Jesus, mas Pedro é um cara de coração duro. Tanto é que passa 3 anos, ele corta a orelha do soldado, que vai prender Jesus no Getsemane, e ele não entendeu nada do que Jesus pregou. É um cara com coração duro. É o mesmo evangelho. É a mesma coisa. Beleza. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, quando conheceram a graça que foi dada a Paulo, os apóstolos Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, ou seja, eram super autoridades na igreja primitiva, estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Os próprios caras que viveram com Jesus, e Paulo já sabendo que ele tem o mesmo poder que Pedro tem, a mesma autoridade que Pedro tem para pregar o evangelho, ele se coloca debaixo dessa autoridade dos apóstolos que viveram com Jesus, vai a Jerusalém, fala do evangelho que está sendo pregado fora, para que eles saibam que está sendo pregado lá fora e o quanto está sendo distorcido a respeito do evangelho, que é o pessoal se converte, mas eles querem se colocar debaixo da lei antes de conhecerem a Cristo. Então ele se coloca debaixo dessa autoridade dos apóstolos para receber a bênção e continuar pregando para os gentios. Tipo, Paulo, ele faz isso. E no versículo 10, não é uma condicional, mas é uma recomendação dos apóstolos.
Então os apóstolos abençoam Pedro e Barnabé para continuar pregando para os gentios, e eles enviam eles dois para continuar fazendo isso, para continuar plantando igreja, para continuar fazendo missão e pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, a graça, para as pessoas. E eles falam assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, como eu falei, não é uma condicional, não é a gente vai te abençoar se você fizer isso, mas se você fizer isso, cara, é uma coisa muito massa. Você precisa fazer isso. A gente te abençoa e você pregar o evangelho e ir até os pobres é uma coisa que as pessoas não fazem. Você precisa fazer isso. Então é meio que nessa pegada. O ponto principal aqui desse texto, do livro de Gálatas, mas falando desse texto aqui, que o tema é simplesmente liberdade, obviamente é a liberdade. E a liberdade que Paulo está falando aqui, e que ele está trazendo esse discurso do que está sendo pregado fora para os apóstolos, é a liberdade da lei. O que isso significa? Que essa lei aqui é a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela ainda precisa ser seguida. Parece que não, mas ela precisa ser seguida pelo povo de Israel. E por quem está na Grécia, vai seguir a lei da Grécia. E para quem está no Brasil, vai seguir a lei do Brasil. Porque senão você simplesmente é preso ou morto. Tipo, você precisa seguir a lei, você precisa cumprir a Constituição, as coisas, etc. e tal. É isso. E aí vem a galera que fala, porque Jesus cumpriu toda a lei, agora eu não preciso cumprir a lei, porque agora é a graça, piriri pororó. Não, precisa cumprir a lei. Precisa estar diante das autoridades e ser irrepreensível, como Jesus foi. Jesus foi um cara irrepreensível. Ele vem e cumpre a lei perfeitamente para que ele possa, inclusive, morrer. Ele é um cara irrepreensível diante dos homens. Então, a lei do nosso tempo, da nossa cultura, da onde a gente vive, ela precisa ser seguida. Aqui nesse tempo, nessa terra. Porque se você não segue essa lei, ou você é preso, ou você é morto, ou vai rolar uma punição. E vai rolar. Mas a grande questão de você ser livre da lei de Moisés é que agora ela não é mais necessária para que você tenha o favor de Deus. E é esse o ponto, essa a questão do livro de Gálatas. Essa é a questão, provavelmente, do chamado inteiro de Paulo, pregando para fora, provavelmente, não sei, minha leitura aqui, interpretação, parênteses. Provavelmente que é a gente entender que a lei ela não é necessária mais para que a gente tenha favor diante de Deus. O povo de Israel precisa seguir a lei de Moisés, precisava, antes de Jesus, fazer a obra que ele fez, a obra maravilhosa que ele fez, precisava todo ano, o ano inteiro, cumprir 900 e poucas leis que dizem o que eles precisam fazer e o que eles precisam não, o que eles têm que fazer e o que eles não podem fazer de maneira nenhuma. Então eles tinham que vigiar cada segundo da vida deles e obviamente que isso é impossível de acontecer e uma vez no ano rolava a expiação dos pecados para que eles tivessem então o favor de Deus nesse dia. Porque no segundo que acabou a expiação de pecado, já tem pecado de novo. Porque é isso que acontece, o homem está imerso no pecado. Então eles viviam numa tentativa de conseguir o favor de Deus. Essa é a lei de Moisés. Coisas que eles podem fazer, que eles não podem fazer, para que eles tenham o favor de Deus, para que eles tenham a salvação. Mas agora esse papel não é mais da lei. Esse papel agora é de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo encarna, vive por 33 anos, com 3 anos de ministério, e ele vive uma vida perfeita, vivendo a lei de Moisés perfeitamente, seguindo tudo, se tornando irrepreensível entre os homens, se entregando para a morte, ressuscitando e ascendendo ao céu, a partir dessa obra, a lei de Moisés, para que a gente tenha o favor de Deus, ela cai por terra. E agora o objetivo e o cerne da questão é que a gente olhe para Jesus Cristo e ele seja a salvação.
E viver livre da lei significa simplesmente porque é simples. Não é fácil, mas é simples. Se arrepender dos pecados e chegar até Deus através de Jesus Cristo. É isso. Viver livre da lei significa que a gente não precisa da lei para chegar até Deus. A gente olha para Jesus Cristo e Ele é o suficiente para que a gente tenha a conexão de novo com Deus Pai. E o que a gente tem falado aqui em Gálatas nos últimos domingos é que o Evangelho é necessário, somente o Evangelho, nada mais. Nada mais do que o Evangelho precisa para que a gente se achegue a Deus, para que a gente viva a comunhão, para que a gente faça igreja, para que a gente plante igreja, para que a gente pregue o Evangelho. Não precisa de mais nada senão o próprio Evangelho, que é Jesus Cristo. E viver na lei faz com que a igreja perca tanto tempo em coisas que não são necessárias. Por exemplo, o que está acontecendo aqui é que Paulo sai, prega o evangelho para fora e, de repentemente, a galera começa a falar que precisa seguir a lei de novo. É exatamente isso que Jesus fez, é exatamente o contrário que Paulo está pregando, mas todo mundo que está fora de Jerusalém, fora de Israel, eles querem circuncidar. Tipo, é uma coisa assim, bizarra. Então eles estão perdendo tempo com uma coisa que não faz sentido nenhum. Que o próprio povo de Israel já não precisa viver. E eles ainda estão querendo se submeter a isso para ter o favor de Deus. E a partir desse momento, eles começam a criar eles querem criar novos esquemas, novas leis, novas regras para seguir Jesus e para enxergar Jesus, e perde tempo com essas coisas, mas Deus Pai está completamente acessível através da obra de Jesus Cristo. Então, viver na lei faz com que nós criemos novos sistemas para relacionar com Deus. E o que Paulo está trazendo em Gálatas, e quase todo o discurso dele, quase tudo que ele prega, é simplesmente a liberdade em Cristo. E Gálatas 5:1 vai falar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, ele fala para os Gálatas, gente, Jesus te libertou exatamente para você não viver isso. Vocês estão vivendo uma coisa que nem o povo de Israel mais está vivendo. E vocês querem se colocar debaixo dessa lei que não é a lei de vocês para viver o evangelho, para seguir a Cristo. Não é isso. Não é isso. Jesus libertou vocês para a liberdade. Para vocês serem livres da lei. E no final das contas, a lei, obviamente, ela é necessária para o povo pedir o favor de Deus, numa tentativa de cumprir todas as regras para que eles vivessem livres do pecado. Então, você viver livre da lei, você ser liberto para viver livre da lei, é automaticamente você ser livre para ser... Você ser liberto para ser livre do pecado. Então, a lei ela só existe porque tem pecado. Se você quer de novo viver debaixo da lei, significa que você está vivendo em pecado. Mas Jesus vem para te tirar da lama, do fosso, do pecado, para te colocar de novo em comunhão com Deus, para que você não chegue perto do pecado. E a igreja, e nós, e essa galera aqui, eles estão querendo voltar para o pecado. Querendo voltar para o vômito. E é o que a gente faz todo dia na nossa vida. Jesus nos libertou do pecado e a gente está querendo... Não, eu não quero isso. Eu quero voltar para a lei, porque eu tenho pecado. Eu preciso viver esse negócio aqui e não consigo. Eu preciso da lei, preciso de esquema. Eu preciso de jeito para que as coisas aconteçam e para que eu tenha de novo comunhão com Deus. A obra
A obra de Deus, o que Jesus faz, o que a Trindade faz, é uma obra perfeita para que isso não aconteça. É uma obra perfeita em que Jesus se entrega cumprindo a lei, sem cobrar direito nenhum. Então ele cumpre a lei, e quando o soldado chega para prender ele não fala, você não vai me prender, eu cumpri toda a lei. Quando ele está diante de Pôncio Pilatos, ele não fala, eu cumpri tudo, você não tem direito de me prender. Eu sou perfeito, eu sou Deus. Pedro corta a orelha do soldado e ele pega a orelha e coloca lá. É tipo, ele não está cobrando direito nenhum. As pessoas falham com Jesus e ele dá a face. E ele se entrega. Numa obra perfeita de tirar a humanidade do pecado. Então ele faz isso, ele coloca a orelha no soldado sem cobrar direito nenhum, fazendo tudo certo, tendo a razão em toda a sua vida, para que a gente pudesse viver. Ele chega diante de Pôncio Pilatos e ele não cobra nada do que ele fez de certo. E Pôncio Pilatos fala, cara, inclusive ele fala, né? Eu não encontrei, não tem, esse cara não tem pecado. Eu não tenho como condenar ele não fez nada de errado. E ele não cobra isso diante de Pôncio Pilatos, ele não cobra isso diante dos judeus. Os judeus, os próprios judeus, a própria raça de Jesus escolhe libertar Barrabás e não Jesus Cristo. Os próprios irmãos de Jesus, o povo de Jesus escolhe libertar Barrabás e não Jesus Cristo. E Jesus Cristo não cobra direito nenhum, tendo cumprido toda a lei. E ele faz isso para que a gente possa estar aqui hoje vivendo uma vida de liberdade do pecado. Mas ainda assim, nós, 2000 anos depois, assim como esses gregos aqui, esses gentios fora de Israel, nós todos queremos criar esquemas para que a gente faça uma liturgia bonita e tenha uma teologia perfeita e tenha uma música top, enfim, faça tudo certo e alinhe todos os planetas para ter comunhão com Deus, sendo que não precisa disso. É exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. E é simplesmente liberdade. É duro, é difícil. E a gente não consegue fazer isso. Por isso que a gente precisa de Jesus. Mas é simplesmente liberdade. E Paulo fala que, cara, a gente não vai se submeter a isso. Eu, Barnabé e Tito, a gente não se submeteu nem sequer a 1 hora a essa bobagem de querer estar debaixo da lei de novo para ter o favor de Deus. Cristo nos deu o favor de Deus. Cristo nos colocou em comunhão de novo. E é isso. E ponto. E a grande questão não, uma das grandes questões é que a gente não tem fé nisso. Então a gente está todo domingo aqui cantando e ouvindo a pregação e chega na segunda-feira e você vive a mesma velha vida que você vivia quando você não tinha Jesus Cristo. É tipo, todo dia é isso. E sim, a gente está imerso no pecado e a gente não consegue fazer nada além de pecar. A natureza é pecaminosa, mas a gente não acredita, a gente não coloca toda a nossa confiança, tudo que a gente é, tudo. E a impressão que eu tenho é que Jesus vem e ele senta numa cadeira e ele olha a gente fazer o culto e vai embora. E nós, como cristãos, a gente não está rendido aos pés de Jesus em adoração. A gente pega tudo isso que ele fez, joga fora, cria as nossas próprias regras para seguir Jesus. E ele está falando, cara, vocês não estão me seguindo. Isso não é me seguir.
no versículo 10, então além do ponto da gente ter liberdade de ser livre do pecado e da lei, para ser livre, para ser escravo de Jesus e render a adoração dele o tempo todo da nossa vida, ainda os apóstolos recomendam, meio que, cara, a gente recomenda, mas assim, olha com bastante carinho e faz isso. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Então, além da liberdade, nós como igreja, nós como povo, e a nossa liberdade de ter comunhão com o Pai, de ser filho, de olhar para Jesus e ter relação com Ele, além disso, a gente é livre em Cristo para ir até os pobres. Então, a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo, melhor dizendo, ela simplesmente leva Paulo e Barnabé e Tito a ir até os pobres. Então tá bem legal. Então a mesma liberdade que fala assim, é para você, indivíduo, você tá salvo, você é meu filho, você me segue, eu morri por você, e agora o seu pecado, a sua lama, a sua carne podre está limpa e você pode ter comunhão comigo de novo. Você não precisa mais de tudo aquilo, de toda aquela lei, de todo aquele sacrifício. E aquilo que estava somente para o povo judeu, escolhido, agora está disponível para a humanidade toda, pelos séculos dos séculos. Então, além disso, os apóstolos falam, cara, vocês não podem esquecer dos pobres. Você não pode esquecer do seu irmão. Você não pode esquecer da comunhão. Você é livre para servir o teu irmão. Você é livre para ser humilde e servir o seu irmão. Lutero fala assim, abre aspas, falando sobre dinheiro, ninguém deseja contribuir hoje em dia para a manutenção do ministério e para a edificação de escolas. Mas quando se trata do estabelecimento da idolatria e da adoração falsa, nenhum custo é poupado. Fecha aspas. Palavras de Martinho Lutero. E a ter necessidade do próximo, isso faz parte de ser livre, faz parte de ter liberdade, faz parte do que Cristo nos libertou. Não é só da comunhão individual, não é só daquilo que você vive dentro da sua família, não é só aquilo, é de você ir até a necessidade do seu próximo, é você ir até o pobre, é você ir até o irmão que sofre. E para finalizar isso tudo, a liberdade em Cristo, ela nos leva a duas conclusões práticas. A primeira, intimidade com Jesus. Então, de novo, parece que eu chego no culto, e não é assim, eu não estou falando figuradamente, parece, muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes, que a gente vem aqui e faz tudo, e Jesus está sentado, vendo as coisas acontecerem, e ele não está envolvido. Ele não se envolve. Ele não está recebendo adoração. Ele não está recebendo... Cara, se a gente entender o tamanho do nosso pecado, a gente vai passar a vida inteira de joelho pedindo perdão pelo nosso pecado. E se você... Sabe o momento de confissão que a gente tem aqui? Cara, se você olha para esse momento e você pensa, cara, eu não tenho pelo que pedir perdão. Então você tem. Porque você tem. É impossível que a gente não tenha que pedir perdão a Deus em qualquer momento da nossa vida. É impossível que a gente não tenha como se arrepender do pecado. E para simplesmente a gente poder... E agora, melhor dizendo, a gente pode ter intimidade com esse Jesus. E a gente deve ter intimidade com esse Jesus. E a gente simplesmente pode ir dormir e acordar falando com Jesus. A gente pode viver o nosso dia falando com Jesus. Tipo, tá aqui agora. E nós, como igreja, não fazemos isso.
Isso não acontece. E a gente está preocupado em fazer um tanto de outras coisas. Então a gente pode viver, tá livre. A porta está aberta. O trono da graça está aqui para que a gente tenha liberdade de se achegar ao trono da graça. Então a gente pode, hoje, no nosso tempo, viver rendido aos pés de quem nos salvou. Todos nós aqui agora temos razão de viver. A gente tem por quem viver. A gente tem uma razão de vida. E se você está sentado aqui e você não enxerga que você tem uma razão de vida, ou você não é o eleito do Senhor, ou você está em pecado de não entender que você foi salvo. E não viver isso, não viver intimidade, e não aproveitar do trono da graça, e não aproveitar da comunhão com Jesus, é pecado. Porque Jesus te elegeu, Ele te escolheu, para que você vivesse com Ele, e você fala, não, eu não quero viver com você. Isso é pecado. A gente simplesmente joga fora o que Jesus nos deu de mais precioso, que é a vida com Ele mesmo. Então, o mais precioso não é fazer um culto, plantar a igreja, ter comunhão. Isso é muito bênção. E a gente precisa fazer isso. Muito. Mas o mais precioso da vida cristã é conhecer a Deus. João 17:3. A vida eterna é essa. Que a gente conheça a Deus Pai. E não que a gente viva em igreja sem conhecer a Deus Pai. Então a primeira conclusão prática é intimidade com Jesus. Como? Cara, a primeira coisa é se arrepender do pecado. E a gente precisa ter comunhão com Ele, buscar comunhão, buscar Jesus, orar, ler a Bíblia, fazer isso sozinho, fazer isso longe das pessoas. E o segundo ponto, a segunda conclusão prática é serviço ao próximo. Então, como eu falei antes, ser livre do pecado, da lei e da morte, ela te dá a liberdade de servir ao seu irmão. Se a gente não é livre do pecado, da lei e da morte, se a gente está debaixo da lei, a gente só vive para a nossa família, para o nosso interesse, para aquilo que nós podemos conquistar, para onde a gente pode chegar, para o ministério que a gente pode ter, para as coisas que a gente pode conquistar. E a gente esquece. O que a gente esquece? Nem tem essa consciência de que tem gente ao redor que precisa de Jesus. Então, ser livre nos dá a liberdade de servir ao nosso irmão. Dá a liberdade de fazer com que o seu irmão seja superior a você. Então, se ele chegar para te prender e Pedro cortar a orelha dele, você vai pegar a orelha dele e vai falar, cara, olha aqui, estou te servindo. Você é meu irmão. Ser livre faz com que você, como cristão, como filho de Deus, seja livre de você mesmo para servir o seu irmão. Faz livre das suas próprias interesses, dos seus próprios interesses. E te faz livre para que você seja o menor e o seu irmão seja o maior. Para que você seja o último e ele seja o primeiro. Para que você se doe em favor do seu irmão. E ser livre faz com que a gente não tenha... Cara, a gente não tem direito moral a ser requerido. Quando a gente entende que nós somos livres da circuncisão. A gente não tem que... Nós, como crente... Cara, as pessoas ferem a gente tem que perdoar.
Você está ferido, você tem que perdoar. E se você não perdoar, você não está livre. Você não é livre, você está debaixo da lei do pecado e da morte. Então, os apóstolos falam para Paulo, cara, o teu discurso está perfeito. Você só não pode esquecer do pobre. Você não pode esquecer do seu irmão que sofre. O nosso discurso pode estar perfeito, mas a gente não pode esquecer de quem está sofrendo do lado. A gente não pode esquecer de quem está fora aqui do portão e precisa de ajuda. Não é ajuda financeira só. Mas é do nosso tempo, do Evangelho de Jesus, da oração, de uma palavra viva. É isso. E a gente, como crente, a gente tem que olhar para fora e falar, cara, eles são superiores a mim. Não é só porque eu conheci Jesus que eu sou maior do que eles. Eu preciso ir até lá. E é a gente que precisa ir. A necessidade não, ela pode vir. E ela vai vir. Vai acontecer. Mas é a gente que precisa ir lá e falar, cara, eu vim aqui para te dar uma palavra viva. Você está morto. Você é uma pessoa morta. Mas Jesus está te trazendo para a vida. Você é uma pessoa que peca. Mas Jesus quer te salvar de você mesmo. Quer te salvar do seu próprio pecado. Quer te fazer livre dessa vida de pecado que você vive. Dessa escravidão que você precisa para viver. Todas as oportunidades possíveis que Jesus tem, todas. Ele se coloca... Cara, ele serve todo mundo, velho. Ele só faz milagre porque... Não é porque ele é bom, é porque ele está servindo as pessoas. Cego, o cego de nascença. Nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Ele nasceu assim. Só isso. E Jesus, num ato de serviço, sem culpar ele, sem falar, cara, peraí, como assim, velho? Como assim que você é deficiente, você não pecou? Como assim? Cara, ele simplesmente cura o cara. E antes de curar o cara, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Parecia que era óbvio que ele queria ser curado da sua cegueira. Mas talvez ele não quisesse aquilo. Então nós somos simplesmente livres. E é duro, porque a liberdade ela nos traz responsabilidade sobre a nossa própria vida, porque agora a gente precisa escolher ser escravo de Jesus. E antes a gente era escravo da morte, da lei e do pecado, e a gente não conseguia ver nada além disso. E nós éramos cegos, e agora vemos. E agora a gente pode escolher ser escravo de Jesus. E nos traz responsabilidade de nos arrepender, de ter intimidade com Ele, e nos traz responsabilidade de ir até o nosso irmão, de falar com o nosso irmão, de orar com o nosso irmão, de ir até o outro, de sair da gente, de sair do nosso próprio problema e levar vida para o outro. O crente precisa ser instrumento de vida para as pessoas. As pessoas não precisam mudar o comportamento delas. Ninguém precisa de mudança de comportamento. As pessoas precisam ser livres do pecado e passar do estado de morto para o estado de vivo. Vamos orar, gente. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa fazer com que, de fato, de verdade, nós sejamos livres. Que a gente possa, de fato, se arrepender. Que essa igreja, a igreja local, Sal da Terra, que as pessoas que ouvirem no Spotify, seja lá onde for, possam se arrepender do pecado e viverem livres
e terem uma vida com o Senhor, com o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possam ter uma vida livre através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que a nossa vida sirva para entregar tudo para o Senhor, para ter uma amizade com o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja a pessoa mais importante da nossa vida. E não outras coisas, e não os nossos próprios interesses. Mas que nós possamos, de fato, Deus, ser livres da lei, ser livres daquilo que nos prende, daquilo que nos afasta do Senhor. E eu peço que o Senhor nos incomode a respeito do nosso pecado, para que a gente possa se arrepender e ter intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.